Olá, minha gente, estamos aqui de novo. Fala, Chico, fatos não fakes. Vamos filosofar, vamos pensar e vamos agir. O programa está aí. Dê seu toque no sininho, se inscreva e comente, por favor. O debate é muito importante para a democracia, ok? Tá ok? Então é isso, gente. Vamos agora retomar aqui um assunto que nós conversamos no programa anterior ao último, penúltimo programa, que é as tendências pedagógicas da prática escolar e a imposição do neotecnicismo, que continua, né, na pedagogia brasileira. Nós tivemos um tecnicismo na ditadura militar, ou seja, uma pedagogia voltada para a formação de mão de obras, e a escola, seja ela pública ou particular, vai ter um corpo docente, um corpo de técnicos e de supervisores e de assessores que vai auxiliar o quê? A formação desse jovem na escola, usando os espaços escolares para formar o quê? Uma mão de obra que o mercado está precisando naquele momento. É uma pedagogia, para começar, ela é imediatista, né? Então, o tecnicismo dos anos 70, com a Lei 5692, ele vai ruir com o fim da ditadura, com a mudança do capitalismo internacional, com as novas exigências, com as novas tecnologias. O capitalismo vai entrar, essa pedagogia tecnicista de formação de mão de obra, como, por exemplo, o datilógrafo, né? Eu trabalhei, né, muitos anos como datilógrafo profissional. Eu fiz um curso de datilografia, né, com os 10 dedos lá bonitinho, e eu era datilógrafo. Eu peguei emprego, eu saí do colegial e fui na primeira empresa que eu fui, melhor na segunda, eu já fui contratado. E trabalhei na IBM, naquelas máquinas IBM, que ela era o suprassumo do negócio. Agora eu tenho um computador na mão, um laptop, um teclado, com acesso ao mundo inteiro, onde eu posso... lembra aquelas esferinhas que você tinha que ficar botando o Radex e tal para apagar os textos e tudo mais? E já era, que se você pega um texto, o corretor corrige e tudo mais, você muda de tipo, você faz o que quer, você edita o texto. Quer dizer, só numa brincadeira dessa mudou muita coisa. Então, houve muita mudança. Por isso que nós falamos aqui de neotecnicismo. Bem, eu só quero dar uma retomada nas tendências pedagógicas para deixar claro o seguinte, que existem várias correntes pedagógicas com fundamentação filosófica diferente. E eu citei aqui dois caminhos, duas grandes linhas no Ocidente, que se de um lado é a pedagogia liberal, né? Do outro lado a pedagogia chamada progressista, né? Então, a pedagogia liberal vem lá desde a escola tradicional, com o surgimento do capitalismo, né? Então, quando a sociedade muda, quando há a urbanização, né? E as crianças ficam em casa, ficam na rua, precisavam que a família, o pai e a mãe iam trabalhar nas empresas, nas fábricas. Então, evidentemente, né, Judite? Há um tempo aí, precisava de alguém para cuidar, como tem que cuidar dos animais também, né? Tá entendendo? Então, se criou a escola. A escola surgiu no início, justamente, primeiro para cuidar, para não deixar a molecada na rua. Vai ver com a grande pobreza, grandes problemas sociais na época, lá da Revolução Industrial, na Inglaterra, tal, na França, Estados Unidos, depois veio para o Brasil, aqui no século XX. Então, a escola primeiro surge como, né, essa forma de organização, né? Assim como surgiram as prisões, conforme Foucault diz, né? As prisões, os manicômios e tudo mais, os hospitais, surgiu a escola também, né? Então essa pedagogia liberal vai o quê? Num segundo momento, ligado ao capitalismo, porque formar mão de obra. Tem máquinas, tem novos serviços, novos ofícios, né? Então as corporações da Idade Média que vinham já formando as corporações de ofício e tudo mais, vão se profissionalizar dentro das escolas. Nós temos, na Alemanha, na escola tradicional, o Herbart
o grande teórico da escola alemã, que inclusive vai possibilitar a grande revolução educacional que a Alemanha fez no século XIX. A escola tradicional, hierárquica, com autoridade, com o mestre e tudo mais. Aliás, tem muita gente que tem saudade dessa escola. Quando se fala aqui em escola militar, se vai ver muito nessa escola tradicional do Herbart na Alemanha, que é a escola jesuítica também. Então a escola tradicional vem até 1930 aqui no Brasil. Aí vem o quê? A escola nova. E nós temos várias vertentes da escola nova, a não diretiva e tal, até chegar na escola da pedagogia do amor. É uma escola muito baseada na psicologia, no emocional e tudo mais, que também é retomada aí muito principalmente nas escolas particulares. Então nós temos tudo isso, até chegar no tecnicismo. Agora nós temos uma retomada do tecnicismo com o neotecnicismo. E eu não vou falar hoje aqui da pedagogia progressista, que começa lá com os Snyders, na França, e vem com várias vertentes da pedagogia progressista, passando pelos Estados Unidos e também na Europa, e aqui no Brasil nós temos várias vertentes. Aqui o Paulo Freire, nós temos o Demerval Saviani, o Lucchesi e todos os que estão ligados mais a uma pedagogia socialista. Então essas duas grandes vertentes. Do lado o liberalismo ligado ao mercado e ligado ao capitalismo, do outro lado a pedagogia progressista ligada ao quê? A politecnia, a formação do cidadão criativo, consciente, crítico e tudo mais, em que aí sim, ligado também ao construtivismo, que vai o quê? Formar essa pedagogia que vai dar o quê? A um cidadão transformador do mundo. E aí ligado mais também aos movimentos operários e tudo mais, e aí também ao anarquismo, ao socialismo e ao anarquismo. Então, resumindo isso, é claro que eu estou simplificando aqui, tem muitas metodologias, inclusive na linha da metodologia, eu vou dizer que tanto na pedagogia liberal como na pedagogia progressista ou socialista, o construtivismo, nós temos de um lado Piaget, que era um burguês francês, viveu a vida inteira estudando com a família dele, e do outro lado nós temos um Vallon, nós temos um Vygotsky, que são socialistas. E aí o Dewar nos Estados Unidos vai tentar fazer uma síntese disso. Então, na metodologia, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, ela também, na questão da metodologia do ensino-aprendizagem, ela vai assimilar esses avanços da ciência, e que não tinha na pedagogia tradicional. Eu citei esses grandes teóricos, O Dewar, por exemplo, um filósofo ligado ao pragmatismo norte-americano, ele viajou, foi para a Europa, foi até a União Soviética, e de lá ele trouxe toda, do Vygotsky e do Vallon, toda a perspectiva social que o Piaget só trabalha no campo da psicologia genética. Então, há muitas teorias que elas se complementam, e o construtivismo, que é uma teoria filosófica, é uma epistemologia, não é uma metodologia de ensino, que muitos educadores se confundem, ela vai ser usada como um grande instrumental de análise para fazer uma nova pedagogia, evidentemente, baseada no quê? Na construção do conhecimento. Evidentemente que o adolescente, que o jovem, ele não constrói conhecimento, ele não é um cientista, mas ele tem que ser preparado para isso. E hoje em dia, no mundo de hoje, com a pedagogia das competências, nada mais seria isso, que eu tenho que ter competências para aprender a aprender, toda essa teoria aí da escola nova, quer dizer, eu tenho que aprender a aprender, é o desenvolver habilidades para que eu continuamente esteja aprendendo. Acontece que o neotecnicismo, ele vai o quê? Ter um discurso nessa linha, mas vai ter uma prática totalmente outra, toda uma prática tecnicista, que é no sentido do ensino-aprendizagem e no sentido da organização escolar, no sentido da organização da escola,
no controle do professor, no controle pela Secretaria de Educação, no controle do diretor, do gestor que hoje se fala. Então, eu pergunto para vocês, aonde é que o governo atual, ou todo o governo que teve até hoje, aqui no estado de São Paulo, quando é que nós fomos chamados realmente para discutir as questões pedagógicas? Não, ela já vem pronta lá da secretaria, ela vem pronta dos técnicos. Então eu tenho aqui, né, gostaria de ler esse texto todo aqui, quer dizer, essa mentalidade tecnicista, ela vai permear toda a prática pedagógica, né? Então, ela é uma consciência tecnocrática, é o domínio dos técnicos na linha do conhecimento, do controle e do aprendizado, que ele é quantificado. E aí, toda a avaliação da educação, ela é equivocada. Então, se avalia, mas não se avalia a avaliação. E aqui está o papel da filosofia, né? Eu tenho aqui, quer dizer, não se avalia os fundamentos dessa pedagogia. E todo mundo fica discutindo, e não se chega aqui no ponto central. Eu, por exemplo, ver aqui, qual que é o ponto central dessa pedagogia neotecnicista, né, do controle? É eficiência, né? O professor tem que ser eficiente, todo mundo tem que ser eficiente, e se quantifica essa eficiência para, inclusive, dar um bônus, por exemplo. Assim também o aluno, se mede a nota, se mede o aprendizado dele pela nota. Quanto que ele tirou, se foi 6, se foi 5, se foi 7. Isso é totalmente equivocado no aprendizado, mas nem a escola tradicional fazia muito isso. A escola lá, que eu falei do Herbert da Alemanha, ela analisava o jovem como um todo. Então tem muita coisa da pedagogia tradicional que teria que ser resgatada, inclusive o respeito aos educadores, o respeito não à hierarquia, mas o respeito à autoridade. Então nós não queremos uma hierarquia militar, nós não queremos uma escola militar, nós queremos um professor que seja respeitado, inclusive, principalmente pelos governos, que não nos respeitam, não nos chamam para discutir, como está acontecendo agora com as reformas do senhor João Dória. Então é isso, eficiência, hierarquia e controle, aqui está o controle, né? Então o controle vem por bônus, o controle vem por repressão, vem por medidas, pelo Estatuto do Magistério, vem um controle agora que querem, da escola sem partido, tudo mais, controlar até o que o professor vai dar na sala de aula, ferindo a sua liberdade de cátedra. Então, em suma, essa pedagogia neotecnicista, que é da eficiência da hierarquia do controle, né, ela não leva em conta o quê? Né, essa autoridade do professor, o conhecimento e a formação integral, embora falem isso. Fala-se em formação integral, mas querem o quê? Formar mão de obra. Claro que hoje em dia, para novas tecnologias. Aí vem com a pedagogia da competência totalmente deformada, totalmente ideologizada, né? E tentam nos impor essa carapaça, e aí o controle também, destruir nossa carreira, nossa autonomia, destruir tudo. Por quê? Para que o Estado neoliberal controle as escolas, controle a vida dos professores, privatize o controle e tudo mais, né? Então tá na merenda, tá na segurança, tá em tudo. Então, em suma, em linhas gerais, esta é a pedagogia tecnicista, essa mentalidade tecnocrata que não respeita o professor como educador. E aí, como disse ontem, uma moça lá, do Todos pela Educação, que é uma entidade particular, mas eu achei interessante, falou assim, querem, ontem o PISA, né, os índices do PISA, o Brasil está ruim, melhorou até 2009, mas depois piorou. E por que está pior? E o que vamos fazer? E ela, em pleno Jornal Nacional, disse assim, olha, se não investir no professor, se não levar o professor em conta, né, não vai ter melhoria da educação no Brasil. Então nos respeitem, respeitem o educador, respeite a nossa formação, dialoguem conosco, né? Senão não vai ter melhora. E, por favor, não nos tirem o pouco que nós já temos. Ok? É isso aí, gente. Fala, Chico, fatos não fakes. Vamos à luta, vamos à organização, né? Estamos aí na luta contra essas reformas neoliberais, neotecnicistas, e para que a educação no Brasil e os educadores no Brasil sejam
realmente respeitados. Respeitados. E para terminar, eu estou aqui com a camisa 10 anos da Profesp. Quero mandar um grande abraço para todos os professores e professoras de filosofia do Estado de São Paulo, que nós completamos 10 anos de luta na batalha. Estamos aí. Fala, Chico.